5 da manhã eu tinha que trabalhar. E nesse horário, aí sim, o rapazinho dormiu. Aí eu coloquei ele do lado da minha quentinha. E o cara até expulsou. Eu pude acordar agora, ele é observa comigo. Coloquei do lado da mãe dele, quentinho. E o tonto do pai, sem dormir, o palhaço, foi trabalhar na manhã fria do Ceasa. Porque o nosso papel é de tonto. Elas, em berços play, na cama quente com os filhos dela, por essa vida de meu Deus, é só Deus para proteger a gente. O rei Assuero, naquela noite, não perdeu o sono, não foi por causa de um filho que trocou um dia pela noite, ou que trocou a noite pelo dia. O rei Assuero não perdeu o sono, foi por causa do filho que criou um colo para servir de balanço. Não! Também não foi porque estava preocupado com problemas no reino ou no palácio. Foi daquelas noites que o sono foge e não tem como capturá-lo. Sei o que é isso. A mente vaga, o sono não vem e as horas passam e você não dorme. As mulheres não sabem, com algumas exceções, Andréia. Porque pode fugir tudo delas, menos o sono. Ela segura com unhas e dentes o pobrezinho do sono. Tem que vir, que seja na marra. Mas elas vem cabra, que eu te quero muito. E elas dormem, não é? Não, dorme mesmo. Oh, meu Deus. Assuero naquela noite não dormiu. E todos os empregados do palácio ficaram ligados. O texto sagrado diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se ler diante do rei. Esther 6:1. Nesse registro das crônicas falava de um livramento de morte que o rei Assuero escapara. Havia feito um complô de morte entre Bigatã e Teres, 2 guardas do palácio do rei, que tramaram a morte do rei. Mardoqueu, o judeu cativo, descobriu a tramóia. Ele que ficava lá no portão do palácio e fez a denúncia. Ao ler isto, o rei curioso perguntou: que honra se deu a Mardoqueu por isto? Coisa nenhuma se fez. Nenhuma honra foi dada. Nenhum reconhecimento. Coisa nenhuma se fez. Porém, Mardoqueu tinha um inimigo terrível. Um inimigo sagaz, diabólico, maquiavélico. Um inimigo chamado Amã, o principal amigo do rei. Amã era amigo do rei. Amã era o segundo do reinado de Assuero. Amã tinha poder e autoridade. Amã era importante no rei. Amã tinha um anel do rei. E Amã odiava Mardoqueu como todos os outros judeus. Por que Amã os odiava? Porque esses não se dobravam diante dele, não reverenciavam. Porque os judeus só se redobram e reverenciam a Deus nosso Senhor. Diga amém. E Amã induziu o rei Assuero a assinar uma lei de morte para todos os judeus do reino. Para os judeus só havia uma saída: a rainha Esther, que era judia, porém Assuero não sabia disso. A conspiração de morte contra o rei, quem descobriu foi Mardoqueu, que avisou a Esther, e a rainha Esther fez saber ao rei. Esther era o seu nome em hebraico, que significa estrela, e o seu nome persa era Hadassah. Mardoqueu mandou dizer à rainha da sentença de morte. Mardoqueu disse: Esther, minha filha, há uma sentença de morte contra o nosso povo. E ele foi lá para a frente do palácio para batalhar pelo povo de Israel e dizia para Esther fazer alguma coisa para salvar o seu povo. Aquela noite, Deus fez o sono escapar do rei Assuero.
Meu filho, quando Deus vai te favorecer em alguma coisa, o Senhor, Ele faz com que um sono de alguém escape, para que Ele te traga um livramento. Deus fez escapar do rei Assuero o sono, para que Mardoqueu pudesse ver o livramento, para que Mardoqueu pudesse ver o milagre, e para que a honra fosse de Deus. Nada fizeram para honrar Mardoqueu, por salvar a minha vida? Nada, meu rei. Não houve honra alguma? Nenhuma. Então o rei Assuero, no outro dia, mandou chamar quem? Amã! E disse: Amã, sela o cavalo real, tome as vestes reais e tome a coroa real e vista Mardoqueu, o judeu, e ponha no cavalo do rei e coloque a coroa do rei e saia à frente puxando o cavalo e apregoando: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. A Bíblia diz que na sua humildade, Mardoqueu voltou para o portão do palácio e lá ficou esperando o milagre da vida. Porém, Amã, seu inimigo feroz, voltou humilhado, angustiado, de cabeça coberta, veio para sua casa e com ódio no coração, um ódio que fervia, um ódio terrível, um ódio ameaçador, e ele mandou fazer uma forca para Mardoqueu. Esse dia vai chegar e eu vou enforcá-lo nessa forca. Esther, com enorme sabedoria, prepara uma festa para o rei e manda convidar também Amã. E no segundo dia de festa, um belo banquete que Esther fizera agradou tanto o rei Assuero que o rei disse: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. E Esther, toda dengosa, toda mimosa, as mulheres são perigosas. Quando elas querem, elas conseguem qualquer coisa. É incrível o poder que elas têm. Quando elas chegam, sim ou não? Quando elas chegam, aquele sorrisinho maroto, com aquela coisa, aí um golpe. Elas são poderosas demais. Essa aqui ela mesmo se entregou. Eu sei, seu burro, se eu bater de frente com você, eu não consigo nada. Mas se eu for um jeitinho de mulher, você entrega tudo. Meu Deus! É o Senhor que livra a gente mesmo, Senhor. E ela toda carinhosa, gatinha manhosa, Esther diz: ó rei, se achei graça diante dos teus olhos, vocês não passam não, Maria. Meu filho, nessa altura a senhora já estava nas mãos dela, ela fazia o que queria com o cara. E a mãe, coitada, já estava condenado. Então ela disse: meu rei, o pedido da sua rainha é pela minha vida. E a esperta ainda arrematou, porque elas vão e elas vai até o coração do cara e arrancam com o coração tudo. Ah, meu filho, e ela arrematou: o opressor não ia recompensar o rei pela sua perda. O rei vai perder a rainha e o opressor não vai recompensar. E o meu requerimento é pelo meu povo, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir e nos matar. Então a senhora já está virado nessa altura e perguntou a Esther: quem é esse? Quem me instigou a fazer isto? Pronto, Esther agora vem dar um checkmate.
Porque elas não bastam com o coração. Elas têm que dar a paulada final. Aí ela ainda fica rindo. Ainda fica rindo. Carinho. Essa aí, olha. Ela dá o checkmate, aponta para a mãe e disse: o homem, o opressor, o inimigo é esse mal Amã. A Bíblia diz que Amã